Amém. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Já estive aqui na conferência Aviva-nos, o pastor André Nunes me convidou. Eu estou com muita expectativa, porque a presença de Deus já está aqui, amém, irmãos? Ela permanece aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antony Guedes, da Igreja Verbo da Vida em Bangu. Estou hoje muito bem acompanhado da minha esposa linda. Se coloca de pé, por favor, minha esposa linda, porque a igreja precisa ver que milagres acontecem, irmãos. Milagres existem, porque se eu conseguir uma esposa linda, menor do que eu, isso é sinal que fé funciona. Isso é sinal que tem poder na oração. Então isso é para motivar você de que fé funciona, amém? Milagres são reais e só Deus para fazer algo assim. Estou acompanhando também de um discípulo, o Caio, que está nos acompanhando e nos auxiliando. E cremos que hoje será uma noite gloriosa, amém, irmãos? Na última vez que eu estive aqui, eu comentei um pouco sobre um projeto que eu faço parte já há 5 anos. Eu sou o diretor de um centro de treinamento bíblico em um local bem amigável, só o presídio de Bangu. Então, o Complexo Penitenciário de Bangu, um lugar bem tranquilo, e nós levamos essa palavra da fé lá, temos pregado com ousadia, e grandes coisas têm acontecido naquele lugar. Mesmo com esse tamanho todo, por causa da presença do Senhor, nós podemos ter ousadia. Eu me lembro que nossa última aula que nós tivemos lá, estava tendo um procedimento de segurança, e eles liberaram 300 homens para ficar no caminho onde nós íamos passar. E o guarda lá, o agente, ele abriu a porta e falou assim, vai lá. Eu estou falando do presídio de segurança máxima, com presos perigosos. E o guarda falou, vai lá, entra lá. Pode, tá liberado, entra lá no meio de todo mundo. E nós entramos, eu entrei na frente por causa da presença. Se fosse confiar na nossa força, se fosse confiar na força do braço, não ia conseguir nada, isso não ia motivar. Mas por causa da presença do Senhor, tudo é possível. Nós podemos andar confiante que Deus, Ele é fiel. A presença dEle é real. A presença dEle, que é o tema, né? Eu estava meditando sobre isso, tem a ver com a nossa essência. Nós fomos criados com isso, fomos criados com a presença. É só parar para analisar. Quando lá no Éden, na criação do mundo, Deus ele cria o homem. A Bíblia vai falar em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Amém? Vocês conhecem isso? Soprou e Adão passou a ser alma vivente. Agora perceba um detalhe. Antes mesmo de Adão abrir os olhos, a primeira coisa, pode dizer assim, que ele teve contato, foi com a presença. Presença tem a ver com a nossa essência, presença estava lá quando nós fomos criados, presença tem a ver com quem nós somos e o caminho que Ele tem para nós. Deus ele tem um caminho para nos conduzir e esse caminho é diante da presença dEle. Amém, irmãos? E é interessante meditar, eu estava pensando sobre isso. Pode a presença de Deus estar em algum lugar e, por assim dizer, coisas não acontecerem? Não sei se você já parou para pensar, ou se existe alguma área, ou se você pergunta, Senhor, eu estou na sua presença e parece que algumas coisas não estão funcionando. Eu não sei se você já teve essa indagação. Agora, em Gênesis capítulo 1, eu quero que você abra lá comigo. Gênesis no capítulo 1, versículo 2. Hoje nós seremos conduzidos pela palavra, amém, irmãos? Para um bom lugar, para um lugar da manifestação da presença. Gênesis no capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, calma aí, para pensar comigo. Aqui está falando sobre a criação do mundo. Deus criou os céus e a terra. Está falando que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra. E o versículo continua falando assim, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, em um ambiente, mesmo esse ambiente, estando com a presença de Deus, mesmo esse ambiente que estava em trevas, o Espírito estava ali. Agora, pasme você, por enquanto, nada tinha acontecido. A presença de Deus pode estar disponível, mas porque ela está disponível, não significa que ela está se manifestando. Amém? Eu vou te explicar melhor para você poder entender. Deus ele é onipresente. Se Ele é onipresente, significa que Ele é qualidade, Ele está em todos os lugares. Deus está aqui conosco, Deus está em todos os lugares. Agora, o fato de Deus estar em todos os lugares não significa que a presença dEle está manifesta em todos os lugares.
Conseguem entender? Então nós vemos aqui que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus, a presença de Deus, o Espírito estava aqui, mas até então nada aconteceu, até que um comando foi liberado. O Espírito pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a presença de Deus pode estar em nossa vida e algumas coisas não estarem acontecendo, até que um comando, de acordo com a palavra de Deus, comece a colocar coisas em movimento. A presença de Deus está disponível, ela está em nós. O Espírito habita em nós. Agora, existe uma responsabilidade ou existem comandos que precisam ser liberados para estarmos manifestando essa presença. O fato da presença estar disponível não significa que ela está manifesta. E existe sim uma responsabilidade em nós de manifestarmos a presença de Deus. Irmãos, está disponível, a presença de Deus está aqui. Agora é nossa responsabilidade manifestá-la. Amém? Ela está aqui, mas por si só, o Espírito estava pairando por sobre as águas. O Espírito estava lá em um local de trevas. Só que até então, mesmo com a presença, nada tinha acontecido. Até que um comando foi liberado. Sabe, irmãos, eu creio que esse tema, a presença, em tua presença, não foi à toa. Eu creio que se existem algumas áreas na sua vida mesmo, que ainda estava em trevas, que você não conseguia viver a palavra, chegou um dia, até que coisas passarão a ficar em movimento. Até que o Senhor vai estar começando a mexer algumas coisas. E eu creio essa sendo uma noite profética na sua vida, para Deus colocar coisas no lugar. Amém? Eu gosto de uma passagem, eu quero ler com você. Está lá em Salmos 139, versículo 7. Uma passagem bem conhecida. Lá em Salmos, capítulo 139, versículo 7. Falando sobre a presença de Deus, sobre essa manifestação. O salmista diz, Salmos 139, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenhos nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Me susterá. Sabe, o Senhor, a presença dEle nos sustenta. A presença dEle tem cuidado de nós. A presença dEle quer nos conduzir. Sabe, irmãos, o desejo de Deus é nos conduzir. O desejo de Deus é nos guiar. Agora, a presença dEle está dentro de nós. A presença dEle acorda conosco, nós acordamos com a presença. A presença dEle, por causa da presença, nós vivemos tantas coisas e às vezes nós não estamos vendo. Ou estamos não andando de acordo com a palavra que Ele tem para nós. Com a palavra que Ele tem liberado. Nós temos a presença, está disponível, está aqui, só que nós não estamos manifestando essa presença. Amém? Uma das formas de manifestação, eu quero ler com você lá em Salmos, versículo 16, abre lá comigo, Salmos no capítulo 16, versículo 7, Salmos capítulo 16, versículo 7, diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Versículo 11 fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Eu quero chamar a atenção para você para 2 pontos. O primeiro, ele começa falando: bendiz o Senhor que me aconselha. Sabe, irmãos, um dos desejos de Deus, e estando com essa presença, caminhando com essa presença, manifestando essa presença, um dos desejos de Deus é nos guiar. Deus quer te aconselhar. Deus quer te guiar. Deus quer pegar a sua mão e te levar para um bom lugar. Deus quer te conduzir. Essa é a vontade do Senhor. Salmos 8 fala assim:
Instruir-te-ei, Salmos capítulo 8, versículo 32. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. E sob minhas vistas te darei conselho. Na verdade, ao contrário, é Salmos 32, versículo 8. Deus quer te instruir. Sabe, nesse ano de 2022, eu creio, tenho essa impressão dentro de mim, eu estava orando em prol disso. Eu creio que essa é uma noite onde Deus vai te dar conselhos sobre o que você vai viver, sobre o que você vai caminhar. Talvez você passou esse ano de 2021 alguns desafios, ou talvez você começou 2022 falando: Senhor, será que você não está comigo? Senhor, será que você não está vendo o que eu estou passando? Senhor, será que você não está vendo algumas áreas que ainda estão em trevas, que ainda não estão funcionando como o Senhor deseja sobre a tua palavra? Sabe, o Senhor viu, o Senhor te escuta e o Senhor tem a presença dEle para se manifestar na sua vida. A Bíblia fala em Salmos, capítulo 94, que por acaso aquele que fez o ouvido não escuta, ou aquele que fez os olhos não vê, o Senhor te vê e o Senhor te escuta. E eu ainda digo mais, o Senhor quer te guiar, o Senhor quer te aconselhar, o Senhor quer te conduzir. É só parar para analisar quantas vezes a presença dEle esteve com você. No seu dia mais difícil, ou naquele dia que você achou que você estava no fundo do poço, ainda assim, a presença de Deus estava lá. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir, irmãos. Existe uma graça de Deus disponível para você. Existe a presença dEle pronta para te conduzir, pronta para te levar para um lugar onde Ele quer, pronto para te levar para um lugar mais elevado. E entenda, isso não depende das suas características naturais, não depende da sua qualidade, não depende do seu conselho, da sua sabedoria, depende de você ouvir a Deus. Quando nós ouvimos ao Senhor, nós vamos entender que nós vamos ser sábios. Nós vamos andar de acordo com a palavra. Eu gosto de falar, e foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que sabedoria é você ter a inteligência de Deus para lidar com as nossas situações. Sabedoria não é uma sabedoria humana, terrena, pode parecer loucura, mas Deus tem conselhos sábios para te dar. Deus quer lidar com as suas situações, Deus quer te conduzir para o que Ele tem para a sua vida. Ele quer que você manifeste a presença dEle. Amém, irmãos? Eu quero citar um versículo com você, que eu separei aqui sobre o que Deus tem nos dado. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 25, falando sobre quantas coisas Deus tem nos dado, Deus tem nos conduzido. Atos, capítulo 17, versículo 25. Eu vou só citar, se você quiser, você não precisa abrir. Se referindo a Deus, no versículo 24 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sabe, irmão, se você existe, se você vive, se você respira, é por causa da presença do Senhor, que jamais te abandonou, jamais te desamparou. Não olha assim: Senhor, você não está me vendo, você não está olhando para a minha situação. Deus está olhando para a sua situação, Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir, e se você está aqui ainda, é porque a presença dEle tem te sustentado. Temos que parar de querer reclamar ou olhar somente para as circunstâncias e esquecer o que Deus tem feito. Olhe para o que Deus tem feito. Olha quanto foi difícil nessa pandemia para algumas pessoas, perderam seus entes queridos, e talvez você está aqui, mas mesmo assim, Deus te sustentou, mesmo assim, Deus não te desamparou, mesmo assim você está de pé. Se você está aqui de pé, foi por causa da presença do Senhor. Foi Ele que tem te sustentado, foi Ele que tem te conduzido, ainda que por um momento difícil você olhou e falou assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho mais chão, mas você sabe, a presença dEle esteve o tempo todo com você, te colocando de pé e fazendo você caminhar. Eu não estou contando uma história, eu lembro, se
abrindo um pouco mais sobre a minha história para você, não contando uma historinha triste, mas contando que essa palavra é verdade. Meu pai, junto com a minha família, fomos enviados para uma obra missionária em uma região. Começamos de uma igreja lá e andamos naquele lugar, ficamos 1 ano ali naquele lugar. E quando chegou no final do ano, eu era líder dos jovens, meu pai pastor da igreja, conduzindo, enviados pelo Senhor. E quando chegou no final do ano, meu pai veio falecer. E eu lembro que quando ele faleceu, eu estava em casa, eu comecei a orar por ele, comecei a declarar cura, declarar que ele era curado, que ele ia viver, e o Senhor começou a tratar coisas comigo. Mas eu lembro que eu fui indagar ao Senhor, eu falei: Senhor, sua presença me enviou, nós estamos fazendo um trabalho missionário, estamos na obra, estamos te servindo e conduzindo, então por que isso aconteceu? Estava com muitas dúvidas, sabe, irmãos, eu não estou aqui para te dar respostas, estou aqui para falar: a presença de Deus permanece com você. E eu lembro que eu orei, eu perguntei: Senhor, mas por que eu orei e não aconteceu? E o Senhor começou a tratar comigo. Eu lembro que eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei qual passo dar, eu não sei o que fazer daqui para frente. E o Senhor me ensinou: um passo de cada vez, um passo de cada vez. Ele me colocou de pé, ele me ensinou, ele falou: Anthony, a fé, o que eu tratei com seu pai, eu tratei com seu pai. Você pode ter toda a fé do mundo, mas isso é algo individual, fé individual. Agora que você está aqui, permanece na minha presença. Cuida das coisas que são minhas, cuida das minhas coisas, caminha, prega o evangelho, viva o evangelho. Isso é importante. Daqui a pouquinho estamos juntos. Meu irmão, nós somos eternos. Nós somos eternos, não podemos ficar nessa vida só olhando para o natural, só olhando para as coisas naturais, para as coisas que são daqui da terra. Paulo chega a falar que se a nossa expectativa em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, somos mais infelizes, porque existe algo mais precioso, existe algo maior, que é a presença de Deus, a presença eterna, a presença gloriosa do Senhor. Existe uma glória na presença do Senhor. A Bíblia chega a falar, lá em Isaías, capítulo 6, o profeta, ele fala: a terra está cheia da glória do Senhor. Sabe, a terra está cheia da glória do Senhor. A presença de Deus está aqui, está disponível. Temos que tirar os nossos olhos daquelas circunstâncias, ou daqueles quadros que o inimigo tem pintado, daquilo que não está acontecendo, e passarmos a olhar: Deus tem feito grandes coisas em nossa vida, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos amparado. Sabe, se você está aqui, você não está fazendo um favor a Deus, irmãos, você está fazendo um favor a você mesmo. É você que precisa. Como nós lemos aqui, nem é servido por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. Por isso a importância de congregar, por isso a importância de estar junto, de estar auxiliando nossos irmãos. Por quê, irmãos? Porque isso, a presença está aqui, agora ela precisa ser manifesta, e somos nós que manifestamos essa presença. Amém? Está entendendo algo até aqui? Amém? Eu quero ler com você lá em Êxodo, capítulo 33. Vai lá comigo. Êxodo, no capítulo 33. Quero falar um pouco sobre a manifestação da presença de Deus e como nós podemos manifestá-la. Êxodo, no capítulo 33, versículo 13. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 13, diz assim: agora pois, Moisés falando com o Senhor, Moisés falando com Deus, ele fala assim: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Sabe, irmãos, quando nós temos a manifestação da presença, quando nós estamos caminhando com o Senhor na presença, sabe de uma coisa? Não vai ser pesado, vai ser leve, porque a presença do Senhor te dará descanso, a presença do Senhor te guiará. Moisés, diante de um grande desafio, ele fala: Senhor, que caminho eu vou andar, que caminho eu vou andar? E a presença do Senhor conduziu ele para um caminho de descanso. No versículo 18 desse mesmo texto, Êxodo 33, versículo 18, fala assim, Moisés ele falando: então ele disse, Moisés:
rogo-te que mostres a tua glória. Em algumas versões fala, mostra a face da sua glória ou a sua presença. Moisés queria uma revelação ou uma manifestação da presença de Deus. Queria que Deus se manifestasse com a sua presença, com a sua glória. Ele queria ver a glória de Deus, ele queria ver a face de Deus, queria ver a presença de Deus. Queria que a presença de Deus se manifestasse. Amém? E Deus ele vai responder no versículo 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. É interessante essa palavra face, se você olhar as traduções da palavra presença, pega um dicionário Strong, você vai ver, quando vai falar sobre face, fala sobre a presença, significa presença. Está se referindo, Moisés queria uma revelação, uma manifestação da presença de Deus. Ele pede uma manifestação da presença. E Deus vai responder como que a presença dele vai se manifestar. Como nós lemos: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Sabe, irmãos, uma das formas de nós hoje manifestarmos a presença de Deus é através de atos de bondade. Quando nós andamos em bondade, quando nós fazemos o bem, nós estamos manifestando a presença de Deus. Como eu falei, a presença de Deus está disponível em todos os lugares, está presente aqui. Agora, o fato dela estar disponível não significa que ela está manifesta. E uma das formas de nós manifestarmos a presença de Deus é através de fazer o bem. A Bíblia falando sobre Jesus, fala em Atos 10:38, fala que Jesus foi ungido e andou por toda parte fazendo o bem. A Bíblia fala que Jesus é a expressa imagem de Deus, veio revelar quem Deus é, e Jesus andou em todo o tempo fazendo bem. Quando nós andamos em bondade, nós andamos manifestando e revelando o Deus bom que nós servimos. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, quantas coisas boas Deus não tem feito conosco. Só a respiração, tudo mais. Nós acordamos, temos um lugar para morar, temos um lar, temos uma casa. Temos uma família. Anthony, mas as famílias são imperfeitas, você não sabe como é que é lá em casa. Irmãos, você tem a presença de Deus, você pode manifestar essa presença através da bondade dEle. Deus é bom. Tiago, ele fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais das luzes, ao qual não pode existir variação, não pode existir mudança. Deus, ele é bom. Quando eu ando em bondade, eu estou manifestando a presença de Deus. Deus está nos chamando para a responsabilidade de manifestá-lo nessa terra. E essa responsabilidade inclui andarmos fazendo o bem. Antônio, mas eu não posso fazer o bem, não consigo, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso disso. Não. A Bíblia fala: se alguém der um copo de água, recebe galardão. Estou falando de um copo de água. Mateus capítulo 25, Deus ele falando, Jesus ele falando sobre vinde benditos de meu Pai, ele fala: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste. E os santos dirão: quando foi que estava com fome e te demos de comer? Quando fizeste a qualquer um destes pequeninos. Sabe, irmãos, quando você dá um bom dia, quando você cumprimenta o seu irmão, quando você ajuda alguém, você está manifestando a bondade de Deus. Ela está em você. Deus, o Espírito Santo, habita dentro de mim e de você, para te auxiliar todos os dias, para te conduzir. Então, quando nós andamos em atos de bondade, nós estamos manifestando a presença de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus é bom e Ele não muda. Deus, Ele quer nos conduzir. Deus, Ele quer nos guiar. Amém, irmãos? Eu quero citar um outro ponto. Eu falei sobre isso, sobre a bondade de Deus. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se você puder abrir lá comigo, Efésios, capítulo 2, versículo 10. É um texto que eu particularmente amo. Fala da nossa criação, fala sobre o nosso propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você achou? Fala assim: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É que interessante porque talvez você chegou aqui passando por um momento difícil, sem propósito, sem saber o motivo pelo qual você foi criado. Esse versículo revela, você foi criado em Cristo Jesus com um propósito, boas obras, fazer o bem, manifestar obras boas para o seu próximo, independente de quem seja, independente do grau de escolaridade, é fazer o bem, fazer alguma coisa pelo outro. Talvez você, Antônio, eu não posso fazer nada, você tem seu tempo? Talvez você possa doar seu tempo para a igreja, para algum departamento que esteja precisando. O que é isso? Eu estou doando algo que eu tenho. Estou doando algo que Deus me deu. É muito mais, irmão, do que coisas naturais. São coisas eternas. Você pode semear uma palavra. Você pode andar em boas obras. Existem oportunidades, coisas que Deus preparou para nós. E é interessante esse versículo, porque diz, boas obras, as quais Deus preparou de antemão, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixa eu falar algo para você. Todos os dias, por causa da presença do Senhor, Deus preparou boas obras para você fazer. Agora cabe a nós manifestar. Cabe a nós manifestarmos aquilo que Deus nos deu. Cabe a nós andarmos nisso, manifestarmos a presença de Deus. E eu creio, já estou encerrando, eu quero voltar com você lá para Salmos, lá no capítulo 16, eu citei, mas agora eu quero estar caminhando, se eu posso dizer assim, para o final. Hoje vai ser bem breve mesmo. Mas em Salmos capítulo 16, versículo 11, nós já citamos e eu quero ler um outro ponto. Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Existem formas de nós manifestarmos a presença de Deus. A primeira eu já falei, que é através da sua bondade. Agora existe uma outra, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Sabe, irmãos, quando nós nos alegramos, quando nós andamos em alegria, sabe, nós estamos manifestando a presença de Deus. Você não tem que olhar para Deus como um Deus triste, como um Deus mau, como um Deus que está querendo te julgar, te pressionar, te colocar em coisas ruins. Deus, Ele é bom. Ele tem alegria, sabe? Uma vida manifestando a presença de Deus não é uma vida triste, é uma vida feliz. É uma vida alegre, é uma vida onde você vai se alegrar, você não vai estar murmurando, você não vai estar reclamando, é difícil. Ei, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Deus não é um Deus triste que está olhando para você com um olhar mau, está chorando, vai chorar com os que choram. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas não termina aí, porque a alegria vem pela manhã. Talvez você passou o começo de 2021 chorando, mas deixa eu liberar algo profético para você. A alegria de Deus chegou por causa da presença dele que está aqui, e a manifestação da presença vai trazer uma alegria que não depende de circunstância, não depende do que está acontecendo, uma alegria por dentro, por causa da presença do Senhor. Por causa da presença, nós podemos andar em alegria. E quando você começar a se alegrar no Senhor, quando você começar a entender, ei, tem coisas que estão acontecendo, nem tudo você está entendendo, mas você confia na presença do Senhor, você se agarra à palavra do Senhor, você não abre mão da palavra, sabe? Existe um lugar de alegria para você. Quando você olhar para Deus, você não vai ver um Deus triste, um Deus zangado, um Deus irado, um Deus que está com muita raiva, chorando. Não. Mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Não, eu sou muito triste, eu estou entrando aqui em um quadro de depressão, porque parece que coisas estão vindo atrás de mim, então tem inimigos se levantando, parece que Deus não está vendo. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer? Como manifestar a presença de Deus? O que Deus quer que eu faça? Salmos, no capítulo 2, abre lá comigo. Salmos no capítulo 2, versículo 1, diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Talvez vocês se encontrem num quadro assim.
pessoas se levantando, autoridades se levantando, pessoas te perseguindo, pessoas vindo contra você, barreiras, grandes desafios, coisas ruins acontecendo, coisas tentando fazer você chorar. E talvez você está pensando que Deus não está vendo, que Deus não está acontecendo nada, Deus não está vendo o que está acontecendo com você. Sabe, irmãos? No versículo 4, diz assim: riu-se. Está escrito aí na sua Bíblia? Riu-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu vou ler de novo. Riu-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então calma aí. Eu vou pintar para você o quadro, tá? Talvez existem inimigos vindo contra você, pessoas te perseguindo, pessoas contra você querendo fazer você chorar, e você está muito triste, passando um momento difícil. Eu não estou desdenhando da sua dor, estou falando nada disso não. Estou falando que quando você olha para Deus, quando você está vendo Deus está falando assim: Deus está rindo deles. Deus está rindo daqueles que se levantam contra você. Deus está rindo daqueles que estão tentando te fazer parar. Deus está rindo daqueles desafios. Deus está rindo porque eles não podem te atacar. Eles não podem fazer você cair. Eles não podem te abalar, porque a presença dEle permanece com você. A presença dEle está te guiando. A presença dEle está te conduzindo. Está na hora de você parar de chorar e começar a rir, porque o inimigo não vai te parar. Pode parecer loucura, mas às vezes está na hora de você começar a rir, irmãos. Está na hora de você começar a rir. Está na hora de você ficar como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Ei, o ano de 2022 pode ter começado difícil, mas agora está na hora de começar a rir, porque Deus está mudando. Deus está mudando. Deus está mudando situações. Deus está mudando coisas. Deus está mudando áreas. Luz chegou. A presença dEle está sendo manifesta. Deus está dizendo: haja. Deus está dizendo: haja luz, haja luz, haja luz em lugares de trevas, haja luz, e coisas começaram a acontecer. A presença estava aí, mas a partir de agora um comando foi liberado: haja, coisas passarão a acontecer. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Eu fico animado, eu começo a dar vontade de começar a rir, mas eu vou parecer um doido. Mas enfim, às vezes está na hora de você parecer um doido. Quando o inimigo olhar para você e ver: eu estou fazendo ele ficar triste, eu estou colocando situações, eu estou colocando desafio. Como é que ele está? Ele está rindo. Por que ele está rindo? Como assim ele está rindo? Ei, por que você está rindo? Porque eu confio no Deus da minha salvação. Eu confio no Deus que está comigo. Eu não estou sozinho. Eu sei que o maior é o que habita em nós. Esse é maior do que está no mundo. Pode se levantar o que for. Eu confio no Deus da minha salvação. Eu começo a me alegrar. Não depende de circunstância, não depende de preocupação. Amém? A alegria é uma manifestação da presença de Deus. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Abre lá comigo, Filipenses no capítulo 4. Aleluia, Deus é fiel. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala 2 vezes: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Deus está perto de você. Você não está abandonado, largado. Deus está perto de você. Ele está começando querendo que você se alegre, não olhando as circunstâncias, não se alegrar na sua própria força, mas se alegrar no Senhor, se alegrar na palavra dEle. O diabo está falando que eu não vou conseguir ir aos cultos, que alguma situação está acontecendo, de emprego, de trabalho, o diabo está dizendo que vai faltar. Aí mesmo que eu vou, aí mesmo que eu vou orar mais, aí mesmo que eu vou nas 3 horas de adoração e eu vou chegar antes, eu vou começar a adorar antes, eu vou começar a adorar na minha casa. É que o diabo está se levantando coisas, eu vou colocar mais forte, mais força, porque ele não vai parar. E ele continua falando: não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis preocupados de coisa alguma, antes, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
pela oração e pela súplica. Sabe, talvez você esteja cansado ou triste porque você está tentando fazer as coisas do seu jeito, tentando fazer as coisas na sua própria força, mas a palavra fala: ei, sejam conhecidas diante do Pai as vossas petições, entrega para Ele, deixa Ele resolver por você, deixa Ele cuidar dessa situação. Talvez você bateu tanto a cabeça na parede e não consegue, buscou isso, buscou aquilo e não conseguiu. Ei, deixa Deus resolver, entrega para o Senhor, Ele está perto, não fica preocupado. E o versículo continua, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma das manifestações da presença de Deus é através da sua paz. Jeová Shalom, tudo completo, nada faltando, manifestação da presença de Deus. A paz dele que excede todo entendimento. Eu lembro que certa vez eu estava orando e o Senhor me deu uma definição que pode não fazer muito sentido para você. Mas eu perguntando: Senhor, o que é paz? A paz é a ausência de guerra, a ausência de perturbações, de discussões. O que é paz? E o Senhor me deu a seguinte definição: paz é olhar para Deus. Eu vou repetir. O que é paz? Paz é olhar para Deus. Porque em meio a um momento de tempestade, em um momento de difícil, em um momento de ausência de paz, quando você olha para Deus, você encontra paz. Quando você olha para Deus, você vê que Ele não perdeu o seu trono. Quando você olha para Deus, você vê que Ele continua reinando. Você vai ver que Ele sempre esteve lá. Quando você olha para Deus e para a sua presença, quando você olha para a sua bondade, quando você olha para quem Ele é, como Ele é grande, como Ele é poderoso, você pode desfrutar de paz. Uma paz que excede todo o entendimento. É interessante falar sobre uma paz que excede todo o entendimento, porque uma paz que excede todo o entendimento significa que às vezes vai parecer loucura. Às vezes você não vai entender. Mas como assim? Eu estou passando um momento difícil. Como assim? Como assim? Como assim? Paz disponível. Pessoas vão pensar que você está louco, pessoas não vão entender, mas tem paz para você, mesmo em meio a momentos difíceis. Agora existe paz, porque a presença de Deus está aqui, pronta para te conduzir para um lugar de descanso. Não é isso, o Senhor, nosso pastor, Ele nos guia a pastos verdejantes, Ele te leva para descansar. A presença de Deus te dá descanso, ela te guia, ela te instrui. O que nós temos que fazer? Parar de querer andar sozinho e entender que nós andamos com o Senhor. Nós andamos com a presença dEle. Para onde nós vamos, nós podemos manifestar a presença dEle. Mas Anthony, eu não estou vendo na minha vida a manifestação da presença. Mas está com você. Você pode manifestar a presença de Deus. Quando você anda em bondade, quando você anda em alegria, quando você anda em paz. Mas Anthony, eu não tenho, você não sabe pelo que eu estou passando. Você pode fazer alguma pessoa que está passando por um momento difícil rir. Olha que dificuldade. Rir de forma sadia, alegre, alegrando no Senhor. Meu irmão, isso vai passar. Se passar por isso, vai ser dupla honra. Você não vai parar não. Quanto custa isso? Mas você vai estar manifestando a presença de Deus. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Sua presença é real aqui nesse lugar. Não tem a ver com quem está falando, tem a ver com quem Tu és. Pai, eu oro agora, Pai, para que haja uma manifestação da Sua presença. Se revela como cada um precisa, de acordo com a necessidade. Pai, aqueles que precisam de paz, a Tua paz chegando agora. Aqueles que vieram para a igreja pela fé, porque estavam desistindo, a Sua paz chegou agora.
fazendo com que possa permanecer firme. Aqueles que estavam chorando de luto, passando por um momento tão delicado, e o Senhor falando: eu estou cuidando de você, a minha presença está com você, jamais te desamparei, jamais te abandonei. Pai, eu ministro para aqueles que precisam refrigério chegando agora. Obrigado porque a tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, meu fardo é leve. Fardos sendo trocados nessa noite, Pai, eu oro. Pai, eu oro para que fardos leves, Senhor. Mochilas nas costas estão sendo tiradas agora. Pesos estão sendo tirados, Senhor. Pai, eu oro, meus irmãos sairão daqui mais leves, coisas ficando mais leves. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos. Podemos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Oh, vamos adorar a Ele, Ele é fiel. Vamos adorar ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Lindo, lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos repetir esse refrão. Vim para adora o Senhor, Ele é a sua respiração. Se você existe é por causa dele. Se você está de pé é por causa dele. Diga para Ele: Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele está com você. Ame Ele de todo o seu coração. Ele é digno, Ele é digno, Ele é maravilhoso. Oh, obrigado, Senhor. Eu percebo que algumas pessoas, isso veio nítido no meu coração, sabe? Não sei para que, eu também não tenho a direção de estar chamando, mas receba, ouça essas palavras. Algumas pessoas que estão com alguns pesos ministeriais, eu digo. Pessoas que estavam trabalhando e algumas coisas passaram a ficar pesadas. Eu creio que depois dessa noite, por causa da presença do Senhor, coisas ficarão mais leves. No ministério falando. No trabalho, em algumas áreas, eu não sei qual departamento, qual área específica, isso eu não sei. Mas eu creio por causa da presença do Senhor. A unção que despedaça todo o jugo, fazendo com que coisas fiquem mais leves. Eu creio que coisas ficando leves no seu trabalho, nos cursos, na faculdade, nas áreas que você está. Coisas ficando mais leves. Os dias que talvez estavam sendo pesados e cansativos, por causa da manifestação da presença de Deus, ficaram mais leves. O fardo foi tirado por aquilo que Cristo fez. Pela cruz, Ele conquistou isso para nós. O fardo leve, o evangelho leve.
Eu não estou falando sobre a ausência de dificuldades ou aflições, não. Mas estou falando que Deus é maior e está contigo para te livrar de todas elas, para te conduzir para um caminho. Entenda, ainda mais, por mais que você busque se esconder, por mais que você não saiba o que fazer, Deus sempre esteve lá. Não queira se esconder, mas ache graça. Busque o trono da graça, a fim de receber socorro para a ocasião oportuna. Eu creio que essa noite foi uma noite de socorro para algumas pessoas aqui. Talvez você olhou para mim e meu irmão, não tem nada para te oferecer, mas a presença do Senhor. É por causa dela. Nós fazemos o que fazemos por causa dela. O que me motiva a entrar há 5 anos dentro do presídio de segurança máxima, há pessoas que fizeram tantas coisas cruéis. A presença do Senhor, ela nos conduz a ser ousado. Eu creio que por causa da presença do Senhor, pessoas serão ousadas para orar por curas e milagres vão acontecer. Eu creio nisso, em ousadia para manifestar a presença de Deus. Ousadia. Ousadia para andar em paz. Tenha ousadia em seguir a paz. Tenha ousadia em seguir a paz. Às vezes teremos que abrir mão da nossa razão, mas a paz vale o preço. A paz vale um preço, existe um preço eterno, que foi pago para conquistar a presença de Deus habitando em nós. Foi um alto preço que Jesus pagou por nós. Hoje nós temos o privilégio. O salmista chega a falar: quão precioso para mim é a sua presença, quão maravilhoso é essa presença. Não ignore a presença do Senhor. Não ignore a oportunidade que Deus criou para você manifestar a presença dEle. O que você tem que você possa dar: andar em bondade, manifestar a bondade na vida de alguém. São coisas simples, de um copo de água, pagar um lanche aqui na saída, dar uma carona. Ah, mas meu carro não pode sujar o pneu. Meu irmão, manifestar a bondade de Deus, irmãos. Tem coisas que são mais valiosas do que isso. Tem coisas que são mais importantes, porque existem coisas que são eternas, que têm maior valor. Que você possa guardar essa palavra, guardar esse culto, entendendo que a presença de Deus, amanhã quando você acordar, ela continua com você. Quando você sair para os seus afazeres, ela continua lá. No dia mais difícil da sua vida, ainda assim, a presença de Deus estará com você. E em todo tempo, por mais difícil que seja, você pode manifestar essa presença. Guarde, guarde, guarde. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Aleluia. Não dá vontade de parar, né? Eu estou tentando terminar, já viu? Que eu estou tentando terminar. Oh, mas o Senhor é fiel. Existe galardão em manifestar a presença de Deus. Existe galardão em ser fiel ao Senhor. Não é ser fiel a homens, não é ser fiel àquilo que quem está vendo. É ser fiel ao Senhor. Não estou falando sobre tudo acontecer perfeitamente, mas estou falando que Deus não vai te desamparar. Deus está te colocando de pé nessa noite. Ele está te colocando assim: o ano de 2022 não terminará de qualquer forma. É um ano onde coisas começarão a acontecer, não por causa da sua inteligência, mas por causa da presença do Senhor. Eu ministro sobre a sua vida, eu vou encerrar com isso. O ano de 2022 terminando com alegria. Um ano de coisas dobradas, um ano de multiplicação, um ano da manifestação da presença viva do Senhor. Verão, e eu creio nisso, verão que só poderia ter sido Deus na sua vida. E nisso que eu creio. Eu sou grato por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui. Eu agradeço essa oportunidade. Eu creio que você foi abençoado. Amém?